Caros entusiastas do mundo automotivo, uma única lei, assinada de forma abrupta, teve um impacto significativo no Brasil por 14 longos anos. Na década de 70, operava-se um esquema de importação de veículos ilegais, onde os mais ricos do país aproveitavam-se das embaixadas e consulados estrangeiros para ostentar uma variedade de carrões importados, em uma época em que isso era proibido no Brasil. Essa proibição foi estabelecida precisamente em 7 de abril de 1976, quando o presidente-general Ernesto Geisel assinou o Decreto-Lei nº 1455, não só proibindo a importação de automóveis, mas também de mais de 300 outros produtos diversos, desde brinquedos até produtos de beleza. Antes de 1976, era possível comprar e trazer um carro novo importado, porém, o processo era repleto de burocracias desanimadoras. Após o decreto de 76, tornou-se totalmente inviável essa operação, desestimulando qualquer tentativa. Curiosamente, essa proibição entrou em vigor no mesmo ano em que a Fiat começou suas operações no Brasil. Um exemplo claro é que se a Honda quisesse estabelecer-se no país, abrir uma fábrica e produzir carros aqui, isso era permitido. No entanto, se a intenção fosse apenas importar carros, como era o caso da Fiat, isso não seria possível. Essa medida, embora alegadamente destinada a proteger a indústria nacional durante o milagre econômico dos anos 70, e promover um espírito nacionalista, resultou em um atraso tecnológico significativo para o Brasil. Esse atraso foi agravado com a aprovação da Lei nº 7.232 em 29 de outubro de 1984, conhecida como PNI, Proteção Nacional de Informática, que visava estimular a indústria de informática, mas acabou criando um atraso tecnológico não apenas na informática, mas também na indústria automotiva. Essa política de reserva de mercado, comum em muitos setores, resultou em um ambiente protecionista que deixou as principais montadoras nacionais, como Volkswagen, Chevrolet, Ford e Fiat, em uma zona de conforto durante toda a década de 80, sem enfrentar a concorrência estrangeira. A segunda metade da década de 80, conhecida como a década perdida, foi marcada por inflação descontrolada, uma série de planos econômicos fracassados e, finalmente, pela primeira eleição direta para presidente desde 1960. Fernando Collor de Mello venceu essa eleição, com a observação de que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças, refletindo o atraso tecnológico. A abertura para importação de veículos em 1990, acompanhada pelo confisco das cadernetas de poupança no Plano Collor, marcou uma mudança significativa. Isso resultou na entrada de diversas marcas estrangeiras no mercado brasileiro, como a Lada, seguida por Suzuki, Hyundai, Kia, entre outras. Essa abertura gradual levou a uma invasão de importados, especialmente após o Plano Real em 1994, quando o dólar foi equiparado ao real, facilitando ainda mais a importação de veículos. Obrigado por acompanhar até aqui. Espero vê-los no próximo vídeo do canal. Um grande abraço a todos!